Bem-vindos à Matrix. É possível conhecer? Tudo o que pensamos exige um sistema de crenças. Por mais que uma crença possa não ser clara, ou nem mesmo consciente, ainda assim ela existe implicitamente. Ainda que exista uma lógica no processo, ainda que possamos fazer algo instintivamente ou inconscientemente, se o instinto da fome ou da sede nos leva a comer algo ou a beber alguma coisa, é porque existe uma lógica baseada nas relações de causalidade. Dessa forma, a comida pode ser o combustível que vai mover o ser vivo. Não comemos por comer simplesmente. Existe uma finalidade para a fome. Podemos usar a ciência para explicar essa finalidade e seus motivos. Ou podemos explicar baseado em alguma religião ou algum outro sistema de crenças. Então surge uma questão de grande importância. Existe a verdade? Várias pessoas consideram que não existe a verdade. Essa é uma grande incoerência lógica, porque se não existir uma verdade, então nem mesmo podemos afirmar que não existe uma verdade, pois nós não possuímos a verdade para fazer tal afirmação. É assim que funciona o paradoxo do mentiroso. Na filosofia antiga surgiu a seguinte questão: eu estou mentindo. Então, pergunta: estou mentindo ou estou falando a verdade? Porque se eu estiver mentindo, então deveria dizer que estou falando a verdade? E se eu estiver falando a verdade, então não posso dizer que estou mentindo. Da mesma forma, ao afirmar que não existe verdade, a pessoa acaba por entrar no paradoxo, já que ela precisa saber a verdade para professar qualquer verdade. Para você afirmar que não existe a verdade, você precisa saber a verdade de antemão sobre a existência ou não da própria verdade. Então chegamos a uma conclusão, extrapola o senso comum. Para o mundo que nos cerca ter certa regularidade, ou seja, regras, é preciso que exista uma verdade sobre as coisas. Se conhecemos ou não essa verdade já é outra questão. Foi em busca da verdade que surgiu a filosofia. Da filosofia surgiu o método científico com a mesma finalidade: a busca pela verdade ou o conhecimento. Mas como seres humanos que somos, temos limitações. O nosso cérebro também funciona baseado em regras. Essas regras delimitam a capacidade dele. Não conseguimos ver nem compreender o todo, pois o todo é mais complexo do que o nosso cérebro, que em última instância é onde ocorrem os processos de cognição. Por isso a ciência é limitada pelo fator humano. Contudo, a ciência é a melhor ferramenta que temos atualmente para a busca da verdade. Isso porque ela utiliza a lógica e a coerência. Quando buscamos a verdade sem metodologia e sem lógica, abrimos mão de mais de 2.500 anos de busca e esforços para encontrar a melhor e mais racional forma de busca do conhecimento. Atualmente, qualquer pessoa consegue compreender a importância da ciência. Quando a pessoa está doente, ela
usa medicamento que é desenvolvido por método científico. Quando a pessoa quer se deslocar de um continente para o outro, ela usa o avião, outro meio de transporte que foi criado utilizando o método científico. Quando construímos uma ponte ou um arranha-céu, utilizamos engenharia baseada em métodos científicos. Porém, a irracionalidade toma conta sempre que aceitamos opiniões do senso comum sem criticá-las. Aceitar uma opinião do senso comum sem questionar a sua coerência é negar a razão, negar a lógica, negar a existência de um mundo governado por regras. Isso é negar também a existência da verdade, já que o mundo sem lógica e sem regras é um mundo sem verdade. Ao aceitar uma religião sem criticá-la, incorremos no mesmo problema. Precisamos lembrar que existem inúmeras religiões diferentes. Ao longo da história existiram milhares de religiões diferentes. Buscavam explicar a mesma coisa, como a origem de tudo, do mundo, por exemplo, está no cerne das religiões. Como recurso básico da lógica, podemos concluir que se 1000 explicações opostas existem sobre uma mesma coisa, então, no mínimo, 999 estão erradas. Talvez todas estejam erradas. É impossível que todas estejam corretas. Isso seria uma incoerência lógica, uma contradição, que fere a regra básica do terceiro excluído. Essa contradição, claro, ocorre ao compararmos diversos mitos de criação do mundo nas diversas culturas e religiões. As diversas narrativas são opostas umas às outras. Enquanto uma religião judaica pode afirmar que Deus teria criado o mundo em 6 dias, ou mesmo a cristã, que é oriunda dessa judaica, uma religião chinesa pode afirmar que seriam criados em 18.000 anos, como um mito antigo chinês. Enquanto nos mitos nórdicos existia uma vaca chamada Aldhurma, eu não sei nem pronunciar esse nome, que ao lamber o gelo dava origem ao primeiro deus. E em muitos outros povos, por exemplo, como os aborígenes, foi uma serpente que vomitou os animais e as rochas, formou os morros. Por exemplo, a figura do ovo cósmico, que teria gerado o universo, aparece em várias culturas. Porém, em todas a explicação é diferente. Em um mito chinês, um gigante cresce por milhares de anos até destruir o ovo que dá origem a tudo. Já para hindus, o ovo cósmico fora posto por um pássaro dourado gigante. No mito de criação finlandês, um grande pássaro colocou o ovo primordial no ventre da deusa Ilmatar, se não me engano o nome é esse. E ao quebrar, deu origem ao céu e à terra. Ainda que em todos esses mitos existam a figura de um ovo, gerador do mundo, as narrativas são contraditórias entre si. Então, podemos afirmar que Deus não existe? A resposta é não. Em estudos empíricos, não podemos realizar provas negativas. Não podemos provar que algo não existe. Apenas podemos provar que algo existe. Assim, podemos provar que o Sol existe, que a Lua existe, ou que a Terra existe. Porém, não podemos comprovar que o Saci Pererê não exista, ou que uma mula sem cabeça não exista. O mesmo vale para as religiões. Se Deus não existir, não poderemos provar que Ele não existe.
Apenas poderemos provar que ele existe, se de fato ele existir. Só poderemos provar a existência da vaca nórdica, a Aldurma, lá, que eu comentei, ou da serpente, criadora do mundo, dos aborígenes, ou qualquer outra dessas entidades, se elas tiverem existência real e verdadeira. Crer em Deus não seria ilógico? Surge essa pergunta. A ciência não pode negar a existência de Deus. Um dos motivos para tal é que todas as histórias podem ser metafóricas. Ser literal é crucial para utilizar métodos científicos. Por isso, sempre alguém poderá alegar que o mito não é literal. Dessa forma, pode não haver contradição lógica alguma entre a versão religiosa e a versão científica. Então, outra pergunta: qual é a posição mais coerente? Ser ateu ou ser crente em alguma religião? Ambas possuem ou podem possuir caráter lógico e caráter ilógico. Alguns teólogos apresentam explicações lógicas para as suas religiões, assim como ateus também o fazem, sobre o seu ponto de vista. Alguns ateus, né? O grande problema com ambos é que não temos provas científicas da existência de Deus, porém também não temos provas científicas da inexistência dele. Como vimos antes, essa prova da inexistência de Deus pode mesmo ser impossível. Embora sentenças literais sobre a inexistência de entidades fantasiosas podem ser rechaçadas com o simples recurso da lógica, em discursos míticos que possuem contradições internas, a experiência científica também pode ser usada para comprovar a veracidade ou falsidade de alguma afirmação religiosa. Se a mesma possuir uma característica dominada por Karl Popper como falseabilidade. A falseabilidade ou refutabilidade é a propriedade de uma asserção, uma afirmação qualquer, poder ser mostrada falsa. Para isso, o discurso religioso deve ser literal, não pode ser metafórico nem vago. A Igreja Católica já usou métodos científicos para comprovar que alegados milagres eram falsos. Então, voltamos à pergunta: devemos ser ateus ou crentes? Se não podemos comprovar que Deus existe, nem que Ele não existe, então não seria coerente com a razão adotar nenhuma dessas posições. Existe uma posição muito mais racional chamada agnosticismo. O agnóstico adota uma suspensão no juízo, que o permite ser humilde ao dizer que não sei. Como o agnóstico não sabe a resposta, ele está aberto aos argumentos e comprovações científicas futuras. De qualquer forma, pelos motivos acima elencados, ser religioso não quer dizer necessariamente carecer de lógica. Porém, negar a ciência certamente representa essa carência da lógica. Os princípios básicos da lógica dão respaldo ao método científico. Inclusive, podemos afirmar que a matemática pode ser reduzida à lógica. Bertrand Russell e Alfred Norton Whitehead, eles buscaram reduzir a matemática à lógica. Assim, eles axiomatizaram, assim, da mesma forma que Euclides tinha feito com a geometria há mais de 2000 anos. Além deles, vários outros matemáticos criaram um grande arcabouço lógico capaz de fundamentar praticamente toda a matemática.
esse movimento alcançou a física, e o mesmo se deu na cosmologia. Lá também houve essa tentativa de reduzir toda a física cosmológica à lógica. Todo esse esforço nos comprova que a ciência é o método mais lógico de compreensão do mundo. Então devemos crer em tudo que a ciência alega ou tudo que é alegado científico? Não. Não é por aí. Não devemos tratar a ciência da mesma forma que muitos tratam a religião. Devemos manter a serenidade filosófica para questionar os argumentos e os limites da ciência. Como foi dito anteriormente, o nosso cérebro é limitado. Com isso, a nossa capacidade cognitiva é limitada. Sendo assim, a ciência é limitada por fatores humanos. O Alan Sokal nos abriu os olhos para o risco de aceitar a autoridade dos títulos científicos em lugar de analisar os argumentos. O famoso escândalo Sokal acabou abalando o meio acadêmico e científico, porque comprovou que mesmo as mais renomados trabalhos científicos podem conter erros grosseiros e ainda assim serem aceitos na elite do meio científico. Pesquisem sobre esse ocorrido, né, com Sokal e esse chamado efeito Sokal ou escândalo Sokal. É muito interessante essa história. De forma semelhante, devemos manter a postura filosófica sempre. Devemos manter o pensamento crítico vivo. A ciência é como uma corrente em que um elo fraco pode pôr todo o resto a se quebrar. A medicina e a psicologia se ligam à biologia. Essa se liga à química. E essa, por sua vez, se liga à física. E a física se liga à matemática. A matemática não pode se fundamentar sozinha. Ela precisa da filosofia. Uma ciência mais complexa se baseia em uma mais básica. A filosofia precisa da lógica. Talvez a lógica seja a mais básica de todas. Por isso, quando Kurt Gödel publicou os seus teoremas da incompletude, as estruturas da matemática ficaram abaladas, de forma semelhante à crise passada pelos pitagóricos quando se depararam com os números irracionais. Alguns estudiosos argumentam sobre modelos de lógica em que os princípios básicos da chamada lógica clássica podem não serem aplicados. Até mesmo os princípios mais elementares, como o da não contradição e do terceiro excluído. Alguns estudiosos, como Newton da Costa, tratam desse tipo de lógica não clássica, tal como a denominada lógica paraconsistente. O problema é que, se as leis da lógica não forem universais, então concluiremos que o mundo não possui lógica. Um mundo sem lógica não pode ter padrões ou regras. Uma equação da física nesse mundo poderia ter qualquer resultado. Existiria a possibilidade de um não ser um, ou de um ter qualquer outro valor. A poderia ser diferente de A. Isso significa que nem mesmo a lógica, que é a mais elementar parte da ciência, é totalmente inquestionável. A física também possui grandes calos quanto à sua coerência lógica. Além da matemática, a física também é fundamentada na lógica. A mecânica newtoniana e toda a física clássica
são baseadas em princípios lógicos muito claros. Esse modelo funciona muito bem para o mundo que estamos habituados. Porém, para dimensões muito maiores ou muito menores, as regras aparentemente são diferentes. A nossa experiência sensorial cotidiana nos dá os exemplos da física de Newton, do Isaac Newton. A física clássica e a lógica clássica se aplicam à escala do mundo que podemos ver, tocar, ouvir, etc. Assim, desenvolvemos nossas estruturas cerebrais e todo o nosso aparelho de conhecimento nos termos dessa lógica que vivenciamos desde crianças. Formamos nossa intuição e cognição baseados nesses dados empíricos que nossos sentidos podem captar. Assim como Paulo Freire e John Dewey afirmavam, só podemos aprender algo que faz sentido para nós, por fazer parte da nossa realidade. A física que estuda escalas e magnitudes tão distantes dos nossos sentidos, a ponto de não serem possíveis de serem captadas por eles, acaba carecendo de aparato lógico natural para a melhor compreensão desse tipo de ciência. A física quântica, assim como a cosmologia, precisam recorrer a uma lógica muito distante do que estamos habituados. É nesse sentido que o princípio da incerteza de Werner Heisenberg gerou um grande impacto, uma grande polêmica, já que ele fere alguns princípios da lógica clássica. Toda a mecânica quântica adotada atualmente contradiz princípios elementares da lógica, por vezes beirando a irracionalidade. Por isso, Einstein discordava de alguns desses princípios que regem a mecânica quântica. Para Einstein, o universo deveria ser determinístico. Ele acreditava que deveria haver uma propriedade fundamental que a mecânica quântica estava ignorando. Via esse problema como uma inconsistência. Daí sua famosa expressão "Deus não joga dados". Com isso, Einstein quer dizer que o universo não pode ser aleatório, precisa funcionar com regras claras. O mesmo se dá com a lógica necessária para explicar a teoria da relatividade. As dificuldades surgem do distanciamento entre a nossa realidade e a de objetos e forças de magnitudes extremas. Outra pedra no sapato da ciência é a ausência de comprovação cabal da teoria do Big Bang, por exemplo, ou de qualquer outra que explique a origem do universo. Na antiguidade, Parmênides levantou um problema que aflige a ciência até hoje, ao afirmar que nada vem do nada. Aristóteles, há mais de 2000 anos, levou esse problema às últimas consequências, com seu argumento cosmológico, onde elenca que existe a necessidade de uma causa primeira, ou seja, o universo precisa ter um início. Sem a explicação do início, o problema levantado por Aristóteles, Platão, entre outros, continua sem solução. O físico Mário Novello, em uma palestra ao IFSC da USP, afirmou que se toda a energia que estava concentrada na singularidade antes da expansão do universo fosse infinita, então o universo não seria lógico. Além disso, o trabalho do físico seria inviável, até mesmo por ser ilógico. Se o infinito não pode ser medido, ele não pode ser estudado por métodos científicos. Se o volume da matéria e energia na singularidade fosse zero, ou qualquer medida não quantificável, então o universo não possui regras coerentes. Sem a coerência na relação de causalidade, toda coerência perde seu valor. Em uma palestra, Milton da Costa se perguntou se a física é uma colcha de retalhos ou é um todo unificado. A resposta, penso ser, o mundo
é um todo unificado. Mas por incapacidade de conhecer o todo, bem como de reduzir o todo à linguagem, a nossa ciência acaba por tomar a forma de colcha de retalhos. Talvez a lógica e as leis da física sejam uma só. Aí seria possível uma teoria de tudo, que seria capaz de unificar todas as ciências. E se o universo for determinístico, então essa teoria de tudo se enquadraria na previsão de Alan Turing. Poderíamos pôr os dados em um supercomputador e ele calcularia tudo. Poderíamos saber de tudo, desde o presente, o passado e o futuro. Se surgir uma teoria que unifique toda a física, aí a lógica poderá ser unificada também. O problema é que, ainda que o universo seja determinístico, isso não garante que poderemos um dia conhecer as regras do universo. Todas as regras, né? Devido às nossas limitações humanas, esse desejo pode ser utópico. Às vezes podemos estar apenas conhecendo parte ou a nossa versão das regras do universo, mas não as regras em si. Então, o que podemos concluir? Podemos concluir que algumas crenças são racionais e até mesmo necessárias para a nossa vida. No cotidiano, ninguém é estúpido o suficiente para agir sem lógica. Até mesmo no mundo animal, os instintos obrigam os bichos a seguirem a lógica. O macaco não pula de uma árvore achando que pode voar como o pássaro. A zebra não tenta caçar o leão. Da mesma forma, ninguém chega a uma idade avançada, nenhum ser humano, se achar que pode pular na frente do trem ou do caminhão. Então, por que não estendemos a lógica ao nosso modo de pensar e de compreender o mundo? Não pense que a ciência, você, pelo simples fato de estar acreditando em alguma teoria científica, está sendo melhor do que alguém que está acreditando em uma religião ou em uma opinião do senso comum. Acreditar no que o padre ou o pastor fala sem comprovar nada é tão incoerente quanto acreditar no que o seu professor ou um cientista fala, se você não buscar compreender a teoria por trás. Então, estude as teorias, conheça os experimentos, vá até os laboratórios, observe no microscópio e no telescópio, aplique as equações matemáticas que puder, verifique se elas funcionam. Não fique apenas com o que te dizem. Algumas crenças são racionais. Crer que a verdade existe é racional. Se poderemos um dia atingi-la totalmente, acredito que não, porque o mundo é mais complexo que a nossa inteligência e ele está em movimento. Porém, podemos atingir parte da verdade. Talvez todos nós acabamos tomando conhecimento da verdade, de parte dela, pelo menos. A questão é: o que é melhor, conhecer mais ou conhecer menos? Se a verdade é o mundo, e se o mundo existe, então a verdade existe. O que Kant denominava coisa em si, e Aristóteles denominava essência, nada mais é do que a verdade, ou seja, o mundo. De forma similar, Wittgenstein afirma que o mundo é tudo aquilo que é o caso. Ou seja, é tudo o que existe. Então, de Aristóteles, dizer do que é, e do que não é, essa é a definição de verdade. Tomás de Aquino
via a verdade como a correspondência entre a realidade e o nosso inteligir, o nosso intelecto. Essa noção continua atual. A teoria da verdade como correspondência, do polonês Alfred Tarski, ou a que Russell advogava, utilizam conceitos similares. O problema é que nenhuma teoria reflete o real, porque qualquer teoria sofre com as limitações humanas. Então surge a pergunta: é impossível atingir a verdade? Podemos discutir qual é a verdade, mas como já vimos lá no início, não podemos discutir que ela existe, sem tornar a nossa posição ilógica, incoerente, tautológica e falaciosa. Afirmar que não existe a verdade nos leva a um paradoxo. Se o paradoxo do mentiroso não possui solução, o paradoxo da verdade é um falso paradoxo, pois ele admite sim uma solução. Apenas uma: afirmar que a verdade existe. Afirmar que a verdade não existe contradiz a sua própria afirmação. Então podemos afirmar sim, existe a verdade. Eu vou deixar os links aí das palestras citadas aí na descrição do vídeo.